Bem-vindos de volta ao nosso canal. Este é o 8º vídeo do curso de Direito das Famílias e Sucessões. Estamos agora já bem avançados no Direito das Famílias, quase chegando no livro das sucessões. Para você que chegou agora, meu nome é Giovanni Nicolic, eu sou advogado, pós-graduado em Famílias e Sucessões, e estou aqui ministrando o curso que iniciou lá nas disposições gerais do casamento e vai se encerrar com o livro das sucessões. Então, se você chegou agora, retorne, assista os vídeos anteriores. Muitas coisas no direito das famílias e sucessões estão interligados, principalmente agora essa parte mais massiva, que é a parte do direito patrimonial. Ela está muito interligada. Embora tenhamos regras completamente diferenciadas, ok? Isso é muito importante frisar. No direito das famílias e no direito das sucessões, as justificativas, as explicações, a lógica, o entendimento está muito interligado. Nós temos falado muito em todos os vídeos sobre a importância de entender o Código Civil e não decorá-lo, né? Então você, aluno, ou você bacharel que está prestando ordem, prova da ordem, ou você que já é advogado, está se especializando nessa área, é muito importante ter profundo conhecimento no direito de família para posterior entendimento no direito das sucessões, onde muita gente tem dúvidas. Então, vai ficar mais fácil se já tiver a clareza anterior. E o conhecimento no sentido de entendimento e não decorar os artigos. Ok? Como essa é uma parte mais densa, nós faremos um pouco diferente do que viemos fazendo aqui nos outros vídeos. Então nós não nos atentaremos à leitura dos artigos. Nós vamos direto às explicações conceituais, vamos passando aqui pela ordem desses artigos, pela ordem exposta no código, que não é por acaso, né? Tem uma sequência lógica. Então, se hoje nós vamos falar de questões patrimoniais, foi só porque antes falamos sobre o casamento, propriamente dito, né? Se hoje nós vamos falar, por exemplo, sobre as exceções de escolha de regime de bens, é porque lá atrás nós falamos, por exemplo, sobre as causas suspensivas, né, do casamento, e temos conhecimento também dos impedimentos e das situações que geram nulidade, que são anuláveis ou são nulas, ok? Então, tudo isso é muito necessário, essa junção, esse quebra-cabeça, é muito importante que ele esteja aí bem resolvido, certo? Para você, então, novamente frisando que chegou agora o vídeo, curta o nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, pode ativar as notificações nesse sininho do YouTube, toda vez que postarmos vídeos novos, já vai ficar sabendo que tem conteúdo novo no canal, tá bem? Vamos direto aos estudos, sem mais enrolação. Entramos no título 2. Agora falaremos do direito patrimonial, certo? E aqui falaremos inicialmente sobre os regimes de bens entre os cônjuges. É uma inicial, é um pré-conceito que vai ser encaixado em todos os regimes que nós temos posteriormente aqui ao Código, ao artigo 1639. Tá bem? Eu fiz algumas anotações específicas neste vídeo, onde eu vou seguindo aqui para a gente não perder o fio da meada e dar continuidade mesmo à questão lógica, tá? Respeitar a questão lógica do Código Civil. Porque aqui é muito importante ficar claro, para a gente não ter dúvida lá em sucessões, sobre as questões de divisões patrimoniais ou em cada regime de bens, tá bem? Ou então, por exemplo, a concorrência do cônjuge em cada uma das situações lá na frente, quando falarmos sobre a parte legítima, tá? dessa sucessão, tá bem? Ou de uma vocação hereditária, tudo isso falaremos lá, tá bem? Bom, os regimes de bens entre os cônjuges, agora antes de entrarmos aqui no primeiro deles, que é o comunhão parcial, nós falaremos sobre algumas regrinhas interessantes. E olha, o 1639 ele traz uma situação que é amparada, que a gente já merece uma explicação, tá? Então, ele está falando aqui, o 1639, que nós temos o direito de escolha, o direito amplo de escolha sobre os regimes de bens, certo? O que é que isso também ampara? Ele ampara um regime que não está descrito aqui. Não é um regime a mais, é uma forma de regime diferente que nós chamamos como regime misto. O que é o regime misto? É aquele que eu, você, advogados, vamos poder falar para as partes que nós vamos conjecturá-lo da melhor forma a atender a necessidade daquele casal. Nós vamos formatar
da melhor forma que atender aqueles interesses. Por exemplo, eu posso misturar alguns princípios da comunhão parcial de bens com a separação total. Eu posso fazer de alguma forma a incomunicabilidade de alguns bens e de outros não. Tudo isso eu posso fazer, ok? Esse é o regime misto, onde eu vou montar essa estratégia, montar esse esquema, e isso é nada mais, nada menos que um planejamento sucessório. O planejamento sucessório se inicia aqui, na escolha do regime de bens. Infelizmente no Brasil essa não é uma prática, mas lá fora é muito praticado a consulta ao advogado especializado nesta área específica para a escolha de seu regime, já para o início de um planejamento sucessório, que vai determinar depois a continuidade em testamento, seja o que for, ok? Isso é muito importante. E no Brasil isso não ocorre. O que é que nós temos muito? Nós temos um pudor em se falar sobre isso. Tá? Os casais têm um pouco de receio, um pouco de medo. Como é que eu vou falar de questão patrimonial? É tudo amor. Nós estamos nos casando. Casamento é contrato. Casamento é uma celebração de contrato. Tá bem? E é puramente patrimonial. Por enquanto, o casal que ainda não tem filhos, por enquanto envolve apenas os dois. Depois vai conectar, vai comunicar aos filhos, aos direitos dos filhos. E hoje nós temos cada vez mais um avanço aí ao direito de família, um reconhecimento de outras formas de núcleos familiares, ok? A multiparentalidade, então vamos supor o reconhecimento socioafetivo. Então nós temos agora 2 pais e uma mãe, tudo isso vai comunicar a questão patrimonial lá na frente em direito sucessório? Vai sim. Então, nós tem o mosaico de 2 famílias hoje que se casam, este aqui com um filho e esta aqui com outro filho, advindos de casamentos anteriores, de relacionamentos anteriores que sejam, e aí agora a questão patrimonial neste período de relação dos cônjuges, eles vão afetar na sua dissolução. Lembrando que o casamento ele é dissolúvel e isso é inquestionável, certo? Seja pelo divórcio, seja pela anulação, seja pela morte, o casamento ele vai se dissolver, ok? Então, sabendo que este relacionamento, seja uma união estável, um casamento, e que ele vai em algum momento se dissolver, é importante que tenhamos essa clareza para resolver as questões que vão trazer benefícios a todos, que todos estejam de comum acordo, para não trazer dissabores lá na frente, né? Então lá na frente, num divórcio ou num caso pós-morte mesmo aqui, então agora entramos no direito sucessório, será que era a vontade do decúgio? Será que não era? Quando eu separei, aí agora eu acho que isso não é justo, eu acho que aquilo não é justo. Por que nós não conversamos antes? Isso é um planejamento sucessório, tá bem? Enfim, há essa necessidade, isso seria de extrema importância e é muito reforçado no 1639, quando fala que nós podemos e temos esse direito de escolher, tá? Então a dica sempre consulte um advogado para casar, não necessariamente para separar. E tomara que não procure os advogados especializados na área para o divórcio, tá bem? Ou para uma dissolução de união estável, e sim para o casamento, para o planejamento sucessório, tá bem? Bem, essa situação é uma situação que inclusive é prevista pelo Código, pelo legislador, já na sua alteração. Ele pode ser alterado. Esse regime, durante este período, nós então que nos casamos e pensamos que seria desta forma ou daquela forma. E no meio do caminho as coisas vieram aqui se modificando. É normal na vida, certo? Então há uma permissiva de alteração desse regime de bens. Tá? Ela tem que ter uma autorização judicial, eu tenho que ter uma justificativa plausível, tenho que levar essas justificativas, e aí aqui eu vou poder alterar esse regime de bens na constância do relacionamento. Certo? Bem, é importante trazer uma regra, e essa vai desdobrar em várias situações, que é a questão, por exemplo, de declarada nula alguma situação referente a esse pacto, ou ainda na ausência, tá, de escolha, de demonstração de qual regime de bens esses cônjuges adotaram. Isso é muito importante, não aqui, mas principalmente lá na frente, na questão de sucessões. Por quê? Porque nessa ausência, tá, qual é o regime adotado? É o regime da comunhão parcial de bens. Então, para me casar, eu não fiz um pacto, não declarei qualquer outro, vale o regime da comunhão parcial de bens.
Em união estável, eu não fui reconhecer a união estável em cartório ou ainda escolher um regime diferente. Qual é o regime que vai prevalecer? A comunhão parcial de bens. Vamos prestar muita atenção nessa situação porque ela é muito delicada. Se, então, numa união estável, ok? Qual é o regime que vai imperar? Vai ser o da comunhão parcial de bens se não teve escolha, se não teve outra escolha, tá? O que geralmente acontece? As pessoas começam a ter um relacionamento que se desdobra em uma união estável, né? E a gente não tendo aqui no Brasil, por exemplo, o direito português diz que para a declaração de união estável, para esse reconhecimento de união estável, tem aí pelo menos um prazo de 2 anos. No Brasil tem alguma data? Não, não tem nenhuma data, tá? Então nós falaremos, acredito que no próximo vídeo já entraremos em união estável. Mas sabendo que aqui no Brasil não tem uma data, um período certo, mínimo para esse reconhecimento, restam as outras situações, que seja uma relação pública, duradoura, com o objetivo de constituir família, nós veremos isso, certo? Mas o que é que acontece? Então as pessoas começam aqui a transitar do namoro para essa relação estável, né, para essa união estável, onde o contrato de namoro no Brasil tem uma fragilidade muito grande. Há doutrinadores que defendem o contrato de namoro e tantos outros que não. Eu fico do lado que não defendo o contrato de namoro, ele é muito frágil. Tá? E a gente tem uma dificuldade muito grande depois em vias práticas, de conseguir concretizar a separação de um namoro para a união estável. Uma vez que o namoro, qual é a diferença do namoro para a união estável? Seria este contrato? Por quê? Porque é uma relação pública, enquanto namorados os dois estão planejando viver juntos, casar e ter filhos. É isso que é constituir família, isso é muito forte, mas não necessariamente. O que é família para o direito de família hoje? O que é considerado núcleo familiar? Eu sozinho posso ser família? Posso. Eu sozinho posso ser família. Sou família, ok? Eu e minha filha, sou família? Sim. Somos família, núcleo familiar. Só eu e minha namorada / cônjuge somos família? Também. Então, esse conceito de família, ele está muito ampliado, tá bem? Ele está muito desmistificado do que era antes. Antes nós tínhamos conceitos muito diferentes, muito arcaicos, né, que já se dissolveram. Ou seja, antes era um relacionamento entre homem e mulher, começa por aí. Nós já não temos mais essa questão diferença de gêneros, ou seja, tem que ser um homem e uma mulher para constituir família. Né? A relação homoafetiva hoje está completamente protegida, não é? Então a relação entre homem e homem, mulher e mulher, eu posso me casar, eu posso reconhecer uma união estável em cartório, sim, foi um grande avanço trazido pelo CNJ, não foi uma questão legal, né? Sabemos muito bem disso, mas foi um avanço e uma imposição muito interessante do CNJ, claro, com a anuência do STJ, mas foi aqui uma situação onde o CNJ disse, olha, isso aqui é inconstitucional, então vamos aprovar, não é, o reconhecimento homoafetivo, uma vez que não tem nada que impeça. Então, foi uma disposição muito interessante do CNJ, que seguem aqui as grandes cordialidades a este excepcional órgão. Bom, enfim, seguindo, essa situação da união estável, então, ela simplesmente nasce, depois dessas explicações, ela simplesmente nasce, e as pessoas vão dando aqui continuidade a esse relacionamento e uma união estável. Eles não foram ao cartório, não disseram qual regime de bens eles querem, e então qual é o regime que regra sobre essa relação? É o regime da comunhão parcial de bens. Maravilha! Só que nós sabemos que assim, e nós falaremos um pouco mais quando entrarmos especificamente nesse regime, mas nós temos uma divisão patrimonial aqui da seguinte forma. Aquilo que é adquirido durante o relacionamento de forma onerosa é dividido, é partilhado. Não é isso? Porque somos aqui então meeiros. É a primeira vez que nós ouvimos essa palavra nesse vídeo. Meação. O que é meação? O que é ser meeiro? Eu e você vamos mear uma laranja? Vamos dividir ao meio? Ok? Isso é meação. Vamos partilhar ao meio o que nós temos.
Então, aquele que é meeiro, ele já é dono de metade. Decorem, isso é para decorar, tá? Até porque não tem muito como fugir dessa situação. Meeiro é dono, é só lembrar disso, decore isso, ok? Meeiro é dono. Se eu sou dono, eu não herdo, ok? Eu já sou dono desta metade. Não é que lá na frente eu vou herdar essa metade. Não, essa metade é minha. Isso é muito importante porque tem situações muito delicadas que nós vamos conversar lá na frente. Por exemplo, sobre os outros 50% daquilo que você não é meeiro. Eu herdo, então é um carro, eu tenho aqui direito a 50%, e aí o cônjuge faleceu, eu tenho concorrência a esses outros 50%. Isso aqui é uma grande polêmica, temos várias decisões do STJ acerca disso. A grosso modo não tem sido aceito que se herde esses outros 50% para não se formar um super cônjuge, ok? Onde ele vai ter 75% do patrimônio. Isso é lá na frente. Mas está vendo como já tem interferência aqui? Aqui já começa essa interferência. Então, nessa separação aqui, nesse divórcio, nessa dissolução de alguém que está com o regime da comunhão parcial de bens, então na união estável, como estamos falando, ele vai, levar só 50% daquilo que foi adquirido durante o patrimônio, que é o que nós chamamos de bens comuns aos dois. Há também os bens particulares. O que são esses bens particulares? Bens particulares são aqueles, como a gente acabou de falar, que não se comunicam, porque não são os bens comuns, que estão, antes ou depois dessa relação conjugal, antes do casamento ou depois dessa dissolução. Estes bens particulares são só dele, não é isso? Então não teve aqui comunicabilidade entre esses bens, nessa dissolução. Perfeito. E quando morre? A pergunta está, e quando um desses dois vier a morrer? E aí? Agora nós estamos falando de direito sucessório. E esse direito sucessório diz que na comunhão parcial de bens, tendo aqui o de cujus deixado bens particulares, o cônjuge superstite, ou seja, o cônjuge sobrevivente, ele é meeiro de uma parte, certo? Deste carro que nós falamos. E dos outros ele não é meeiro, ou seja, ele é herdeiro. E é uma regrinha que nós usamos muito: quem é meeiro não é herdeiro, quem é herdeiro não é meeiro. Se você é dono, você não herda, como a gente já explicou. Então aqui ele vai concorrer com na vocação hereditária, os herdeiros necessários, etc. Agora cônjuge é herdeiro necessário, certo? Lembrando disso. Bem, esse cônjuge vai concorrer com esses herdeiros necessários a 50% deste patrimônio particular, dos bens particulares deixados. Então, na morte, ele já tem metade daquilo que foi adquirido durante o período conjugal e agora vai concorrer a 50% dos bens particulares. Ok, não há aqui nenhuma manifestação contrária ao regime e nenhuma insatisfação ou satisfação. O que ocorre aqui é um alerta porque em 99% dos casos as pessoas não sabem sobre isso. Tá? Desculpa. As pessoas não têm esse entendimento com esta clareza e acabam depois se manifestando contrários a uma situação que eles já não conseguem mudar. Olha como é importante a consulta a um advogado especializado para a sua escolha do regime de bens. Isso tem que estar claro para todo mundo, Então, essa é uma situação que merece aqui bastante cuidado, certo? Bem, continuando, então, nós falaremos agora sobre uma situação específica, que é a separação obrigatória de bens, que não é o regime especificamente, tá? Mas uma situação onde demonstra que eu não posso fazer a escolha. É o contrário ao que nós viemos falando até aqui, sobre essa escolha, sobre essa possibilidade, sobre alertar o seu cliente de que há aqui uma grande necessidade de sentarmos, conversarmos sobre questões patrimoniais para termos uma escolha que será dissolvida de qualquer forma, seja na dissolução do casamento, na morte ou na anulação do casamento, ok? Tá. Então aqui há uma situação que eu já não posso. Qual é? São aqueles 3 incisos que nós tratamos sobre a necessidade da separação obrigatória de bens. Então há 3 casos. Vamos pegar, por exemplo, a questão dos 70 anos. As pessoas com 70 anos ou mais, elas não têm a opção de escolher os seus bens. Tá bem?
ela é obrigatoriamente regrada ao regime da separação obrigatória, já está no nome, não é isso? De bens. Um outro caso, por exemplo, são todos aqueles que estão a efeito das causas suspensivas do casamento, que nós já vimos nos vídeos anteriores, certo? Então, vamos pegar um exemplo, alguém que se divorciou e que ainda não realizou sua partilha de bens, ainda não foi resolvida essa situação, ou há bens em condomínio aqui para se resolver, estamos aguardando o formal de partilha, qualquer situação aqui nesse sentido, eu não posso me casar em outro regime, senão a separação total de bens. Tá? Depois de resolvido, claro, eu posso ir lá e pedir essa alteração para o regime que nós quisermos, certo? Então, essa é uma outra situação, que é a situação também, a terceira situação, que eu preciso de uma outorga, de um suprimento judicial, tá? Para qualquer situação, então, que eu tiver, necessitar, por exemplo, idade núbio, então eu tenho 16 anos, eu preciso e quero me casar, e o meu pai autorizou, minha mãe não autorizou, eu posso me casar? Não, não posso. Eu preciso do quê? Preciso de uma outorga judicial, não é isso? Esse juiz vai autorizar assinar pela mãe que não está permitindo. Então, houve essa situação? Houve. Qual é o regime patrimonial? É o regime da separação obrigatória de bens, certo? Que vai cessar aqui quando fizerem 18 anos e não tiverem mais essa obrigatoriedade, certo? E aí vão fazer as alterações, a alteração específica do seu regime de bens. Perfeito até aqui? Vamos continuar. Bem, nós temos aqui uma situação que é muito importante, que é a súmula 377 do STF. A súmula 377 do STF, ela vai trazer uma situação sobre a comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento, quando nós estamos falando na separação obrigatória de bens. O que é isso? Na separação obrigatória de bens, nós temos um regramento específico que é a comunicabilidade dos bens adquiridos durante o relacionamento. Embora nós estejamos falando tanto e agora eu vou até incluir a separação total de bens, tá? Opcional e a obrigatória. Quando os cônjuges trazem essa situação, trazem essa vontade, ok? Significa que eles não estão querendo que haja comunicabilidade entre os bens. Em nenhuma forma de dissolução. Nem na dissolução de um encerramento de casamento ou de união estável, e nem na sua morte. Sendo assim, ok, como é que nós regramos sobre essa situação? Como é que nós amparamos essa situação? Lá no pacto antinupcial, faremos constar uma cláusula de incomunicabilidade desses bens. Porque qual é o regramento, por exemplo, dessa súmula que nós acabamos de tratar? Essa súmula diz que estes bens, eles adquiridos na constância do casamento, eles comunicarão sim no caso de morte, ok? Ou no caso de divórcio, certo? Porque eles foram regrados aqui na constância do casamento. Para essa separação total de bens, o que é que o STJ vem falando, vem demonstrando cada vez mais o seu entendimento? Que eles se comunicam apenas quando comprovado o esforço em comum de ambas as partes. E aí aqui nós voltamos um passo atrás para falar sobre a questão financeira, tá bem? Demonstrado o esforço comum para a construção, a compra, para adquirir este bem, então há aqui uma divisão. A grosso modo é um entendimento do STJ que ainda não está plenamente consolidado, há decisões que são a este favor, decisões que não são a este favor, então ainda estamos num caminho aqui de pensamento, de estudo, de todo o ordenamento jurídico e aí do direito de família, sucessões, principalmente pautado aí pelos pensamentos e decisões de nossos ministros do Supremo Tribunal da Justiça. Certo? Seguindo, nós teremos aqui o 1642 e o 1643, esses artigos específicos do Código que valem aqui alguma leitura de vocês, que estarão trazendo algumas permissivas para o regime de casamento. O que eu posso, o que eu não posso diante desse regime, sobre administração de bens, sobre algumas situações nesse sentido.
que nós não leremos, passaremos por elas, são simplesmente permissivas, que valem simples leitura, não precisam um entendimento muito mais aprofundado, e a mesma coisa vai dar continuidade ao artigo 1643, ao 1644, onde vai trazer aqui sobre a questão das dívidas do casal e a partilha. Então nós viemos aqui no 42 e no 43 sobre as permissivas, e no 1644 do Código nós viemos aqui tratar sobre a questão das dívidas contraídas durante o relacionamento. E isso vale aqui um momento ímpar de explicação, um momento muito delicado e cuidadoso para se falar sobre isso. Por quê? Porque há, e muitas vezes, erros de advogados no entendimento do que é essa divisão, trazendo prejuízos para seus clientes. E prejuízos grandes, drásticos, inclusive porque nós estamos falando aqui, geralmente, numa ação de partilha de bens que tende aqui a ter um valor de causa elevado. E, obviamente, né, nesse mesmo pensamento, consequentemente, teremos aqui honorários sucumbenciais também elevados. Então estamos falando aqui de um cuidado delicado. Quando o 1644 fala sobre essas dívidas contraídas durante o relacionamento, no direito de família nós temos que deixar muito claro, e o STJ já falou isso muitas vezes, já é pacificado, isso já é completamente pacificado, que essas dívidas, as quais nós dividiremos lá na frente, a obrigatoriedade de pagamentos ou quitação delas, são as dívidas advidas ou feitas em prol da família. Cuidado, cuidado. Por que cuidado? Porque em geral fala, então tá bom, vamos compor essa dívida, isso daqui, eu não vou fazer acordo nenhum, porque eu quero que assuma a dívida que eu tenho de cartão de crédito, disso, daquilo que gasta 100 mil reais. Você tem que me dar 50 mil. Vamos deduzir da partida? Não, isso não é meu, isso não é meu, isso... então fez essa imposição dessa divisão, dessa responsabilidade, desse valor. Isso é plausível? Não. Eu tenho que comprovar que essa dívida que eu fiz no banco, esse empréstimo que eu fiz, ele foi utilizado em prol da família. Que nós trocamos a casa, fizemos benfeitoria na casa, trocamos de carro, fomos viajar, ou foi para pagar a escola das crianças que estava atrasada, ou para, não sei, para comprar roupa para a família no shopping, eu não sei. Em prol da família. Agora, se eu trago isso, e aí quando contestada se isso foi utilizado para a família, eu começo a juntar comprovantes que mostram que eu fui viajar, que eu comprei roupa para mim, que eu troquei meu carro, mas o carro já está na partilha, sim, já está dividido ali, ok. Mas aí eu fui lá e comprei um terno novo para eu passear, não sei aonde. Eu não sei, eu estou falando em questões muito próprias. Eu tenho uma amante, e aí então eu viajei com a amante, e aí nos hospedamos em tal lugar. Olha, e por mais absurdo que pareça, isso infelizmente acontece na prática, ok? Isso é em prol da família? Obviamente que não. Se não é em prol da família, cabe aqui essa divisão? Não, a dívida ficou só para mim. Cuidado, ok? Bem, continuando no 1647, nós já temos aí a questão das proibições. Se em algum momento eu tenho as permissivas, depois falamos especificamente sobre essa dívida, e não é por acaso que é um artigo específico sobre isso, né? Agora, no 1647 nós temos as proibições, aquilo que eu já não posso mais fazer pela constância do casamento. Eu posso vender uma casa que é comum, né? Não. Então eu e minha esposa compramos uma casa, e aí agora eu quero simplesmente vender a casa. Eu preciso de vênia, eu preciso da assinatura dela, preciso da autorização dela. Caso eu não faça isso, não é permitida essa venda, ok? Não é permitida essa venda. E cuidado que prejuízo para terceiro aqui, ó, este cônjuge que fez essa situação é que vai ficar responsável sobre isso. Tá bem? Tá bem? Cuidado com isso. Dando continuidade, então agora vamos para o último momento, que é o 1648, tá? E o 1648 do Código Civil, ele vai dizer exatamente sobre a questão da outorga judicial. Assim como a gente já falou em várias outras situações, até em questões dos filhos, de crianças, etc., a gente trata aqui sobre a questão do suprimento de outorga, onde cabe uma ação, tá bem? Onde vai caber uma ação, que é essa ação de suprimento de outorga, pedindo autorização para este juízo, para que assine pelo outro.
Falamos muito disso, por exemplo, quando a gente falou da questão do poder familiar, etc. Que, claro, aqui é simplesmente uma questão patrimonial. Eu preciso vender a minha casa, essa casa não é só minha, é minha e da minha esposa, então agora para ter essa autorização, para ter essa assinatura, eu vou requerer então um pedido de ajuda ao juízo e entro com uma ação de suprimento de outorga, onde eu vou demonstrar a necessidade de venda desse imóvel e demonstrar que ela não está vendendo porque ela está apegada à casa e vamos é uma suposição e há uma necessidade urgente aqui desta venda. Ele entendendo e interpretando assim dessa forma, vai assinar por ela. Ok? Então há essa possibilidade. Muito bem, esse é o preâmbulo sobre os nossos regimes patrimoniais, que obviamente já falamos sobre vários deles, permeamos sobre vários deles, né? Sobre eles quase que todos aqui. E agora, pontualmente, falaremos um a um. Vamos lá? Bem, então vamos agora focar especificamente na comunhão parcial de bens, embora já tenhamos falado diversos princípios e situações acerca desse regime, tá? Já falamos dos bens comuns, dos bens particulares, etc. E agora vamos falar especificamente na dissolução pelo divórcio ou a dissolução de uma união estável. O que é que não comunica? A incomunicabilidade está, por exemplo, nas doações, nas heranças, ok? E nos bens particulares. Inclusive, uma situação específica, ao bem particular que foi vendido para a compra de outro, este outro que foi adquirido por este bem particular, então eu vendi o carro que eu tinha antes desse casamento e comprei outro com este valor, então este bem também não comunica, ok? A gente não pode entender que uma vez que esse novo carro foi adquirido aqui na construção, ele não foi adquirido de forma onerosa, que é o que a gente fala, tá? Então não haverá divisão de bens numa dissolução. Claro que nós estamos falando aqui de direito sucessório, ok? Seguindo, a mesma coisa a título de qualquer pensão, ela também não é comunicável, ela não há aqui a comunicabilidade. A estes bens particulares que estamos falando, qualquer benfeitoria que foi realizada durante este relacionamento, essa benfeitoria sim, essa vai haver aqui uma comunicabilidade dos bens, tá bem? Uma questão patrimonial. Então, se eu tinha uma casa e eu trouxe de benfeitoria 100 mil reais nessa casa, na constância do relacionamento, então o outro cônjuge tem direito aos 50%, aos 50 mil de crédito, tá bem? Nesse formal de partilha que vai ser efetuado. Ok? Seguindo, então, nós temos uma questão interessante que vale sempre lembrar, que tudo aquilo que vem é proveniente de atos ilícitos, isso não, ok? Até porque quem adquiriu através de atos ilícitos, nem ele realmente é proprietário, não é? Disso. Nós temos que voltar aí à responsabilidade civil, negócios jurídicos, a outras situações do Código Civil, para saber que, na verdade, aqui não tem como dividir, mear nenhuma situação dessa, tá? Tudo bem até aqui? Então, seguimos. Uma coisa muito interessante que nós vamos falar agora, que é a questão dos frutos, e várias vezes eu já comentei aqui nesse vídeo, que muitas das vezes a gente vê o pessoal escorregando nessa parte. Porque se eu não tenho nenhum direito, se não há comunicabilidade minha com os bens particulares do cônjuge, ok? Então, sobre o aluguel daquela casa que ele tem, e ele ganha lá de aluguel 20 mil reais por mês, só de aluguel daquela mansão que ele tem lá em tal lugar, então significa que eu não tenho... eu tenho direito. Aos frutos eu tenho direito. Então, esse bem particular que rende frutos, certo? Há uma meação sobre os... sobre os frutos. Então, se há uma alocação de 20 mil reais por mês, eu estou guardando isso na poupança, todo mês eu guardo lá os 20 mil reais por mês, isso já chegou a 200 mil e agora nós vamos para o momento de divórcio, eu tenho direito a 100 mil deste valor dos frutos. Obviamente não do bem particular, como já falamos, né? Mas os frutos, sim. Ok? Para seguirmos, falaremos agora do pacto antinupcial ou ainda do pacto nupcial, também chamado assim. Por quê? Por que nós não falamos isso antes, inclusive, do regime de comunhão parcial de bens? Porque é um regime que não precisa de pacto antinupcial ou nupcial. O que é este pacto antinupcial? O pacto antinupcial ou pacto nupcial é feito através de escritura pública, certo? No cartório de notas, e nele haverá o regramento do regime patrimonial, que pode ser o misto, que pode ser qualquer um desses outros diferentes ao regime de bens mencionado, que é a comunhão parcial de bens, certo? Nele vai estar todo o meu planejamento sucessório, ok? Então aqui há necessidade deste ato.
Lembrando que é o seguinte, ele só terá validade. Então eu fiz um pacto nupcial, nós fomos lá, nós dois fomos ao cartório de notas e fizemos lá a escritura pública e lavramos lá o nosso pacto antinupcial. Ele só terá validade se for válido o casamento. Eu fiz um pacto e não me casei, ele tem validade? Obviamente que não, certo? Então esta é a principal regra. E eu posso fazer habilitação para o casamento sem o pacto antinupcial? Eu digo, diferentemente, lógico, da comunhão parcial de bens. Posso? Não, não posso. Certo? Bem, então agora entremos no regime universal de bens, que antigamente, inclusive, era o mais utilizado, certo? Bem, o regime da universal, ele então vai comunicar praticamente tudo. E cuidado com praticamente, hein? Praticamente tudo. Os bens particulares anteriores, posteriores, aqueles adquiridos na constância do casamento, as doações, heranças, ok? Nós vamos agora às vírgulas, mas a grosso modo é isto, não é? Vamos então trazer novamente o princípio sobre a meação. O meeiro é dono de tudo. Então, segundo já todo o entendimento do STJ para os outros regimes, esse tem um artigo específico, mas a todos os outros regimes vale este princípio tirado inclusive daqui. O artigo 1829 do Código Civil, aquele que inicia lá a questão da concorrência do cônjuge com os ascendentes, ou aquele que vai já trazer a vocação hereditária, ele traz os cônjuges concorrendo com os herdeiros necessários, vale uma leitura 1829, ele vai trazer essa concorrência, exceto para o regime universal de bens ou a separação obrigatória, ok? Por quê? No regime universal, porque ele já é dono de tudo. Ele já é meeiro de tudo. E uma vez sendo meeiro de tudo, para não se formar um supercônjuge, como é comentado, então, para este valor posterior, ou esta propriedade posterior, ou seja, esse 50% posterior, ele não tem aqui um direito de herança, porque ele tem aqui a meação dos 50%. Durante a vida, os dois construíram R$1 milhão, então já está dividido. 500 mil já é meu, então ele tem 500 mil, e agora a questão de herança, a questão sucessória, vai se fazer aqui pertinente apenas à parte dele, esses 500 mil, entre os descendentes dele, não tem, vai para os ascendentes, nós veremos isso lá nos vídeos pertinentes a direitos sucessórios, né? Então, essa é uma situação que já vem aqui demonstrada em um artigo específico, trazido aqui com um amparo legal muito claro, que é 1829, que é onde nós fundamentamos o mesmo princípio para os outros regimes quando tratamos de meação, né? E a divisão da outra cota-parte deste patrimônio. Ok? Bom, continuando aqui, nós temos a questão da cláusula de comunicabilidade na doação e herança. Quando eu digo aqui que a doação, a herança, etc., comunica praticamente tudo, e eu disse cuidado com isso praticamente, exatamente por essa situação. Há casos, por exemplo, e vamos trazer um caso específico, onde eu vou doar uma casa para o meu filho, ok, que é casado no regime universal. E eu não quero que este patrimônio fique para a sua esposa. Não quero. Então, qual é o cuidado que eu vou ter? Eu vou doar esta casa para ele, ou vou deixar, por exemplo, em testamento essa casa para ele, com uma cláusula de incomunicabilidade. E esta cláusula de incomunicabilidade, o que ela faz? Quando ele recebe este patrimônio, não haverá a comunicação, a comunicabilidade com o cônjuge, certo, dele. Então, ficou resguardado. Este aqui não vai comunicar. Então, eu sou casado no regime universal e recebi uma herança. Minha esposa recebeu uma herança da mãe com essa cláusula de incomunicabilidade. Eu não tenho direito a essa doação. Ok? Então, por isso, praticamente lá no início. Cuidado. Ok? Bens gravados em fideicomisso. O que é fideicomisso? Então, o que é o fideicomissário? O fideicomissário é aquele que é um futuro herdeiro, e nós falaremos dele lá na frente, inclusive quando falaremos sobre a reprodução assistida. Vou dar uma pincelada, porque a gente precisa entender o que é exatamente esse instituto do fideicomisso. Vamos supor, o João e a Maria querem ter um filho e eles não conseguem a outras vias senão a reprodução assistida, e aí então João ele congela o teu material genético dele. Cuidado com isso. Tá? Não houve aqui a fertilização. Nós não estamos falando aqui já de um embrião. Não estamos falando só do material genético dele, ok?
Então está congelado, seu esperma está congelado lá, aguardando um momento específico para eles realizarem a fertilização dessa situação, seja no interior da mulher, ou seja, fora dela, a meios diferentes. Nós falaremos disso depois, ok? Estou evitando aqui entrar em situações mais delicadas, porque senão a gente perde foco deste vídeo. Então, esse material genético guardado, ele pode estar lá e aí teve uma autorização do marido, essa autorização do marido expressa para a fertilização, né, deste material, e aí sim virão esse filho ou filha, né, do casal. Então tá tudo regulamentado, tá tudo bonitinho, só que ele morre. E aí, aí ele vai herdar? Este embrião herdaria? Não herdaria, porque ele só herdaria se tivesse sido concebido antes, ok? Da morte de João, acho que é João que eu falei o nome, enfim, do marido aqui, ele só herdaria se ele tivesse sido concebido antes. Há um artigo específico lá em direito sucessório, na hora H nós falaremos sobre isso, tá bem? Então, para tomar este cuidado, para tomar o cuidado de que este embrião, e aí vindo aí uma criança, e filho dele e dela, seja herdeiro, ele pode deixar a sua cota à parte reservada como fideicomissário. Então, o Instituto do Fideicommício, lá em testamento, eu deixo uma parte desta minha herança para o caso, né, de haver aqui realmente a continuidade, a fertilização desse material genético aqui guardado, congelado, certo? Então, este é um caso, por exemplo, em que não há aqui comunicabilidade aos bens gravados ao fideicomissário, certo? As dívidas anteriores, por exemplo, as dívidas anteriores não se comunicam. Elas só vão se comunicar se depois forem colhidos frutos, ok? Então, de um exemplo, acho que mais simples que a gente pode dar, então ela, antes do pacto nupcial, ou antes, por exemplo, desse casamento, ela fez um empréstimo de 100 mil reais, tá? E ela se gastou todo esse dinheiro antes do casamento, ele é obrigado a reparar esse débito? Não é. Agora, se ela guardou isso debaixo do colchão, ok? E aí disso depois veio adquirir alguma outra situação, ou desse valor tinha investido numa situação XYZ que agora vai colher frutos, aí agora, então como comunica aqui os lucros, as situações positivas na frente, então essa dívida passa a ser comum. Tá? Mas se não tiver nenhuma comunicabilidade posterior aqui aos frutos, aos resultados positivos dessa dívida, então não, ela não comunica. Se ela pegou R$1 milhão antes, certo? E aí está pagando, ela gastou tudo, comprou R$1 milhão de roupa, sapato e bolsa. Ok, ele tem direito, ela tem direito a pedir que ele arque com 50% por uma obrigatoriedade legal? Não pode. Tá bem? Esse é o regime da comunhão universal, não tem muito segredo, não tem aqui grandes problemas. O problema maior que nós temos é o próximo, que é o regime do final dos aquestos, não é isso? Da participação final dos aquestos. E aqui nós temos um grande problema, uma grande dificuldade. Por que é que nós temos uma grande dificuldade? Porque é o regime de bens que mais gera dúvida, que as pessoas mais têm confusão e entendem como o regime mais complicado de todos. Realmente é. Tanto é que muitas das vezes em partilhas de bens ou em situações nesse sentido juridicamente falando, judicialmente falando, nós precisamos aí de peritos contábeis para saber quem é que leva o quê. Mas a grosso modo, a diferença dele para os outros está no seguinte, e nós vamos entender aqui de uma maneira bem simples. Vamos misturar algumas situações. Vamos trazer a comunhão parcial de bens. A comunhão parcial de bens é o quê? É aquela onde, durante o relacionamento, o que nós adquirimos, isso é muito a grosso modo, ok? Mas o que nós adquirimos, nós dividimos ao meio porque somos meieiros, certo? Perfeito? Isso é a mesma coisa no final dos aquestos? Sim. Ok. Perfeito. E agora as outras situações, o bem particular anterior e posterior, eles se comunicam? Não se comunicam. Então, por enquanto, é igual aqui a comunhão parcial. Perfeito? Perfeito. Só que lá na dissolução, o que é que vai se averiguar? Porque durante esse período, ambos os cônjuges aqui tiveram a autorização para dar continuidade aos teus bens particulares. Ele continuou comprando mais um apartamento, fez uma outra alteração, comprou um prédio, ela comprou um carro, comprou um avião, ela comprou como bens particulares.
não trazendo aqui a comunhão aqui dos bens. Isso é o que começa a modificar. Essa manipulação, essa transferência, essa situação aos bens particulares aqui, que não envolveram os bens comuns, agora, no final dos aquestos, por isso, final dos aquestos, o que seria aquesto? Qual é a origem, o que é a etimologia da palavra aquesto? Aquesto significa patrimônio adquirido pelos dois, pelo casal, ok? Pelos cônjuges. Sendo assim, o que é? O que é de meação aqui não se discute, já está conversado. Só que agora nós vamos para os bens particulares e vamos ver. No início do relacionamento, eu tinha um patrimônio de 100 mil reais e ela 200 mil reais. Quando nós terminamos aqui o casamento, então significa o quê? Vamos fazer a contabilidade. Agora o patrimônio dela está em 300 mil, ela ganhou 100 mil e o meu eu perdi 100 mil. Opa, teve uma Olha, é essa compensação que é feita lá na frente na partilha do final dos aquestos. É feito um cálculo aqui dessa diferença patrimonial particular para ser equacionada junto a esses bens em comum. Ok? Então, a diferença aqui das suas riquezas, as suas diferenças patrimoniais na constância do casamento, o que alterou, nós vamos equilibrar. Se ela ganhou 100 mil e eu perdi 100 mil, está tendo 200 mil de diferença. Ela vai me devolver patrimonialmente 100 mil para equalizar essa questão patrimonial. É isso. Tá? Há uma liberdade maior aí, obviamente, já, né, sobre a questão dos bens particulares, suas administrações e etc. Porém, no final de tudo, essa compensação financeira é um regime muito pouco utilizado, até mesmo pelo grau de dificuldade de entendimento. É um regime de bens que ele é vivido dia a dia, né? Então, uma compensação momentânea, uma alteração momentânea durante esse relacionamento, o que é inclusive muito pouco utilizado e muito pouco indicado, né? Muito pouco indicado. Enfim, mas essa é a diferença desse regime na participação final dos aquestos. Não temos aí grandes segredos, ok? Por fim, nós vamos para o regime da separação de bens. Vamos lá? Este não é, obviamente, o regime obrigatório, então ele está aqui de forma opcional, certo? Um daqueles das escolhas dos cônjuges, onde então ambos quiseram fazer o quê? Não quiseram, e isso é interessante, hein? Quando os cônjuges vão aqui escolher um regime da separação de bens, está no nome, eles querem separar os seus bens. E terão, inclusive, a sua administração, gravação de ônus real, todos eles garantidos de formas separadas. Ok? Cada um com a sua administração separada daqueles bens que não se comunicam, certo? Então, por que se fez isso? Independente do porquê, mas o objetivo final é para que não tenha essa comunicabilidade entre os bens. Isto a título de dissolução por divórcio, por separação, dissolução de união estável. E lá no regime sucessório, como é que funciona? Na minha opinião, ou vários doutrinadores têm o mesmo pensamento, acho o maior absurdo de todos, porque no regime sucessório, este regime de bens, ele traz a comunicabilidade dos bens em questão de herança. Bem, se este regime se chama regime da separação de bens, obviamente, cônjuges entenderam que não queriam que esses bens se comunicassem. Sendo assim, haveria de ter um outro entendimento, mas não é o mesmo. Então, como é que nós fazemos para garantir os direitos de nossos clientes que estão optando por não comunicarem, não juntarem os teus bens, as suas questões patrimoniais? Lá no pacto antinupcial, quando estiverem então escolhendo o regime da separação de bens, por mais redundante que pareça, faça constar a cláusula de incomunicabilidade dos bens. Tá bem? Na questão sucessória, na questão de herança. Então assim, quando lá forem entender que já que não são meeiros, são herdeiros, então herdarão metade, haverá a cláusula de incomunicabilidade avisando que eles não querem isso. Há entendimentos diferentes no STJ. Decisões que dizem que não comunicam, decisões que dizem que comunicam. Que não comunicam, que comunicam. E nesta briga, o que está sempre mais resguardado vai ser aquele que tem essa cláusula. Porque aí não resta dúvida, tá bem? E aí então tem uma imposição destes cônjuges através do preceito legal da cláusula de incomunicabilidade para que não tenha este prejuízo, já que uma vez eles não quiseram que fosse assim. Perfeito?
Doutores e doutoras, agradecemos mais uma vez a presença de todos. Fica por aqui esse nosso vídeo. Depois já falaremos aqui sobre outro subtítulo, que aí falaremos da administração dos usufrutos, administração dos bens dos menores, alimentos e etc. É o finalzinho aí do direito de família e, iniciaremos o direito sucessório. Não é? Falamos já várias vezes aqui sobre isso, né? Sobre essa história de chegar lá no direito de sucessões, de estarmos nos preparando para chegar a essa matéria. Estamos fazendo muito bem. Teve dúvidas? Tem alguma dúvida? Mande e-mail, mande comunicado, mande mensagem no canal. Utilize o nosso Instagram, tem sido muito bem utilizado. Tem aí o endereço no final do vídeo, ok? Por favor, fiquem à vontade. Agradeço a todos mais uma vez pela presença e até o próximo vídeo.